Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre identidade corporativa. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito da evolução do pensamento administrativo, falamos sobre as escolas administrativas, né, as mais fundamentais. Então, trabalhamos basicamente a escola científica, trabalhamos depois Fordismo, escola clássica, falamos da teoria das relações humanas e depois nós terminamos na burocracia. Todo esse conhecimento, ele nos dá base para nós entendermos como foi essa evolução do pensamento administrativo até o nosso tempo contemporâneo. Existem outras teorias, mas nós vamos tentar resumir, nós vamos tentar, de certa forma, juntar os conhecimentos produzidos por essas outras teorias naquilo que nós trabalhamos hoje, contemporaneamente, em termos de planejamento empresarial, em termos de estratégia empresarial, tá ok? Então, nós vamos começar entendendo, né, um pouco de como a empresa atual, né, a empresa dos nossos tempos atua, né? Nós sabemos que a empresa contemporânea ela é bastante dinâmica, ela realiza as suas atividades de forma rápida, de forma eficaz, tem processos enxutos, as atividades são precisas, a busca pela otimização do tempo ela é constante, ferramentas da qualidade, de melhoria, enfim. Então, as empresas de hoje em dia elas fazem o possível para ser extremamente eficientes e eficazes. Porém, nós precisamos entender que tudo aquilo que a empresa faz, ela não faz de forma improvisada, né? As empresas elas não trabalham por tentativa e erro. As empresas elas seguem um plano, elas seguem um projeto, elas têm um mapa de onde elas pretendem chegar. Quando uma empresa está trabalhando hoje, ela já está pensando naquilo que ela precisa fazer nos próximos dias, semanas, meses, anos, para que ela possa atingir o seu objetivo daqui a um horizonte assim 10, 15 anos. Quanto mais estruturada uma empresa, quanto mais bem desenvolvida ela é, vamos usar essa expressão, maior pode ser o seu horizonte de planejamento, tá? E esse horizonte de planejamento, ele começa numa coisa extremamente simples, aquilo que nós chamamos de identidade corporativa. A empresa precisa saber quem ela é, porque se ela não souber quem ela jamais terá condições de saber onde ela vai chegar. Talvez esse seja o problema de muitas empresas de pequeno porte, normalmente empresas familiares, que elas surgem com um propósito bastante simples, né? De oferecer esse núcleo familiar uma receita, um meio de vida. Mas talvez por isso muitas empresas elas nunca deixem de ser microempresas familiares. Elas nunca tenham condições de expandir os seus negócios de forma sustentável, elas não consigam alcançar grandes patamares em termos de ser empresa, e elas se tornam empresas pequenas, familiares, para sempre, né? Muito bem. Então vamos trabalhar um pouquinho essa ideia, esse conceito de identidade corporativa. A ideia de identidade, ela se aplica para a empresa da mesma maneira que se aplica a nós, as pessoas, né? Quando você pergunta para uma pessoa, olha, qual é a sua identidade? Eu não estou falando do RG dela, não estou falando do número que ela representa. Eu estou falando de quem ela é, como ela se vê, como ela se entende no mundo em que ela vive. Quando ela olha em volta, como é que ela se sente? Ela se sente parte daquele ambiente, ela sente que faz diferença no lugar onde ela está, ela sente que contribui para a vida dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que ela gosta. Ela tem um porquê de existir, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer ser na vida, ela sabe quais os objetivos ela quer alcançar na vida dela. A empresa precisa ser assim também.
né? E nós trabalhamos essa ferramenta de identidade da empresa basicamente nesses 3 pontos: missão, visão e valores. Esses 3 itens, esses 3 princípios, eles dizem para a empresa quem ela é, onde ela quer chegar e como ela precisa agir, quais os caminhos, qual forma de ação ela precisa ter para que ela possa chegar nesse objetivo. Todos nós temos uma missão de vida. Quando alguém chega para você e pergunta assim, se você é jovem, né? Alguém pergunta para você, o que você quer ser na vida? Algumas pessoas dizem, olha, eu não sei ainda. Outras pessoas dizem, eu quero ser médico, eu quero ser empresário, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de corrida, eu quero ser piloto de submarino, enfim. Cada um tem um sonho. E quando você pensa em ser alguma coisa, olha, eu quero ser médico, por exemplo, eu tenho certeza que a ideia dessa pessoa não é, olha, eu quero ser um médico qualquer. Qualquer coisa que eu fizer em termos de medicina, para mim, tá bom. O importante é eu sentir que eu sou médico. Eu não estou preocupado em fazer uma coisa bem feita, eu não estou preocupado em fazer com qualidade, eu não estou preocupado em fazer a diferença. Se essa pessoa pensar desse jeito, primeiro, ela nunca vai chegar em lugar algum. Segundo, ela jamais vai fazer a diferença. Ela jamais vai ser relevante, ela jamais vai conseguir entregar alguma coisa que realmente importe para as outras pessoas. Porque sempre vão olhar para ela e vão dizer: esse aí faz tudo de qualquer jeito. Não quero. Não quero um médico que atende de qualquer jeito me atendendo. Não quero colocar a minha vida, a minha saúde nas mãos deste profissional. Então, por isso que quando você pretende ser alguém, atingir algum patamar, algum objetivo, normalmente você pretende fazer isso sendo o melhor que você puder, atingindo esses objetivos com a melhor qualidade possível, para que você possa ter a certeza de que você cumpriu a sua missão. Para a empresa, a missão é exatamente isso. Toda empresa nasce com uma missão. Ela nasce com um objetivo. E esse objetivo não é dar lucro, tá? O lucro é uma consequência. Se uma empresa nasce só olhando para o lucro, para aquilo que ela vai obter, para aquilo que ela vai atingir, pode ser que ela nunca atinja esse lucro. Mas quando ela nasce com o objetivo de ser a diferença, com o objetivo de fazer a diferença onde ela está, onde ela decidiu realizar as suas atividades, ela sim tem uma missão. A missão é a razão de existir da empresa. Vou repetir. A missão é a razão de existir da empresa. É o motivo pelo qual ela existe. Nós vamos ver depois alguns exemplos, né? Inclusive eu disponibilizei para vocês alguns exemplos, alguns materiais de leitura que têm conceitos sobre isso que eu estou explicando agora. Mas é importante frisar que a missão é a razão de existir da empresa. Ela existe para cumprir um propósito. Ela existe para atingir uma meta, um objetivo de existência. Isso é a missão da empresa. Ok? Nós vamos ver alguns exemplos depois que vão esclarecer isso. O outro ponto é a visão. Então, a minha missão, por exemplo, é ser a melhor empresa de Montemor. Vamos imaginar aqui um negócio, né? Vamos imaginar que eu trabalho vendendo água, ok? Eu sou um vendedor de água. Sabe esse pessoal que nos grandes centros vende água nos sinais com aquele isopor cheio de água, de gelo, e quando os carros param no sinal, param no semáforo, ele encosta na lateral do veículo e oferece os seus produtos. Às vezes, junto com a água, ele vende uma bala, enfim, chocolate, né? Então, vamos imaginar que eu sou este profissional, tá bom? Eu atuo vendendo água e vendendo aí guloseimas no sinal. Quando eu levanto de manhã,
e vou, né, para o meu ponto onde eu vou vender a minha água, se eu não tiver o propósito de fazer o melhor trabalho que eu puder, provavelmente eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Se eu não tiver na minha mente, olha, a minha missão é vender a melhor água deste sinal. Essa é a minha missão. O que significa isso na prática? Significa que eu vou me preocupar com a qualidade do produto que eu estou oferecendo. Significa que eu vou me preocupar com a temperatura em que eu estou oferecendo este produto. Significa que eu vou me preocupar com a maneira como eu estou atendendo o meu cliente. Eu quero ser o melhor vendedor de água da cidade. Eu quero ser o melhor vendedor de água deste ponto da via, né, da estrada. Enfim, se eu tiver este propósito, eu vou trabalhar todas as minhas ações, toda a minha preocupação vai ser para atingir esse objetivo, de ser o melhor vendedor de água. Essa é a minha missão. A minha visão é como eu serei um melhor vendedor de água. Então, eu vou me preocupar com a qualidade da maneira como eu realizo as minhas atividades. Então, eu proponho lá, olha, eu vou sempre oferecer o produto na temperatura certa para o meu cliente. Eu quero me tornar referência. Então, quando as pessoas que passam aqui pela minha região, que conhecerem o meu produto, todas as vezes que eles passarem aqui, que eles pararem no semáforo, eu quero que eles escolham o meu produto. Então, eu quero ser referência em água. Eu quero ser referência como vendedor de água. Essa é a minha visão, ok? Então, tudo bem. Eu quero ser o melhor vendedor de água da cidade e eu quero ser referência na minha visão para que os meus clientes prefiram o meu produto. Tem 10 vendedores de água no semáforo quando os carros param, mas os meus clientes vão apontar o dedo para mim e vão falar, eu quero deste cara, porque a água dele tem uma qualidade melhor, porque a água dele está sempre geladinha, porque quando ele entrega a água para mim, ele seca a garrafa primeiro, porque quando ele entrega a água para mim, ele se preocupa em pegar com uma luva e não com as mãos limpas, né, com as mãos nuas, tá? Então, tudo isso, pessoal, vai fazer a diferença. Então, a minha visão é ser referência na venda de água na cidade de Montemor, me tornar, ok, entre a minha concorrência, alguém conhecido por ser uma pessoa leal, por ser justo e por ser correto no tratamento dos meus clientes e também dos meus concorrentes. Essa vai ser a minha visão como vendedor de água. E aí eu tenho os meus valores, né? O terceiro ponto da nossa identidade. Perceba que tudo isso que nós estamos falando, a missão, a visão e agora os valores, elas pautam quem eu sou. Elas vão determinar quem eu sou. Essa é a minha identidade, identidade corporativa da minha empresa, ok? O que são os valores, né? Todos nós temos valores. Então, nós aprendemos lá em casa, né? A mamãe, papai, vovó, vovô, tio, titia. Quando você faz alguma coisa, eles podem virar para você e dizer assim: olha, não faça isso, não é certo, não pode. Quando, por exemplo, a gente vê, às vezes, uma criança pequena, ela está brincando com outra criança, a criança não tem noção que vai machucar a outra. Então, por exemplo, empurra a outra, criança pequenininha, né? Empurra a outra, ou pega o brinquedo, toma da mão, uma maiorzinha toma da menorzinha. Então, às vezes, um adulto intervém e fala, olha, não faça isso. Não pode, é errado. Não pode falar isso, não pode agir assim, não pode fazer isso. E esse não pode, ou então, olha, faça assim, é importante que você aprenda a fazer assim. Nós vamos crescendo e ouvindo essas palavras de ordem e nós vamos formando os nossos princípios. Por isso que quando adulto, uma pessoa ela pode estar, por exemplo, num ponto de ônibus, ela vê uma carteira em cima do banco. Tem pessoas que por princípios vão dizer, essa carteira não é minha, não me pertence, eu vou devolver para o dono. Tem pessoas que não veem problema algum em pegar a carteira e subtrair o que tem dentro dela. São princípios diferentes. Da mesma maneira que pessoas têm princípios diferentes, empresas também têm princípios diferentes.
Esses princípios, eles são construídos, né, baseado aí nessa cultura empresarial. Então, olha só, eu trabalho numa empresa que se preocupa com os funcionários. Algum dia, quando eu tiver funcionários trabalhando para mim na minha empresa de água, eu vou me preocupar com esses funcionários. Cada um deles é importante para mim. Eu vou me preocupar não só com o aspecto profissional, mas eu quero saber se a família dele está bem. Eu quero saber se tem algum membro da família doente, porque se tiver, eu faço questão que a minha empresa ajude. Eu trato os meus fornecedores com respeito, eles são importantes para mim. Eu trato os meus clientes com a mais profunda educação no processo de atendimento, mas principalmente eu me preocupo em ser honesto com o meu cliente. Eu vou cobrar dele aquilo que é justo. Eu jamais vou roubar algo que não é meu. Eu jamais vou permitir que um cliente se sinta lesado fazendo parte da minha clientela. Isso são princípios. E toda empresa tem. Alguns mais, outros menos, alguns de um jeito, outros de outro. Para algumas empresas é inaceitável ludibriar um cliente, enganar um cliente. Para outras empresas, é isso que eles instruem os seus funcionários a fazer. Olha, vai lá ver o que você consegue. Tenta ver se você consegue driblar, tenta ver se você consegue contornar a situação para a gente poder tirar alguma vantagem disso. Muda de empresa para empresa. Por isso que é importante que esses valores, que a missão e que a visão da empresa sejam coisas claras, estejam as claras, para que quando um profissional ele tem o desejo de ingressar e fazer parte daquela empresa, ele possa saber quais são os valores, qual é a missão e qual é a visão dessa empresa. Por quê? Porque uma vez fazendo parte dessa equipe, este indivíduo ele será responsável por atingir essas metas. Ele será responsável por realizar, por alcançar esse sonho, esse objetivo da empresa. E se os princípios da empresa não condizem com os princípios dele, ele vai precisar escolher. Porque se o princípio dele é não enganar e o da empresa é enganar o cliente, ele está ferrado. Ou ele se dobra, ou ele não vai conseguir se encaixar nunca naquele ambiente. O contrário também é verdade. Se a empresa tem por princípios rígidos a honestidade e a retidão no tratamento de todos os processos, por exemplo, e a pessoa ela não tem essa retidão toda por princípios, né? A velha história de que a ocasião faz o ladrão, ele não vai conseguir se adequar também, porque ele vai querer pisar na bola e isso vai contrariar os princípios daquela empresa, ele não vai se encaixar. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência, tenhamos essa compreensão que a missão, visão e valores, eles estruturam quem é a empresa. E é importante que o meu cliente saiba quem é a empresa. É importante que o meu fornecedor saiba quem é a empresa para quem ele vai fornecer. É importante que o meu funcionário, que o meu colaborador saiba quem é a empresa onde ele vai trabalhar. Para que todo mundo saiba exatamente onde está pisando. E saiba se este fornecedor, se este cliente, se este colaborador, eles estão inseridos em quem é essa empresa. Para que todo mundo se sinta seguro ao fazer parte desse processo, ao negociar com essa empresa, ao trabalhar dentro dessa empresa. Tudo bem, queridos? Até aqui tudo bem? Se tiverem dúvidas, depois vocês vão perguntar para mim, tá? Pode deixar sua perguntinha lá no chat, que eu vou fazer esse esclarecimento para vocês. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, de missão, visão e valores, só para a gente poder elucidar, tá? De uma forma um pouco mais lúdica, né? Mais prática, vamos dizer assim, o que nós estamos querendo dizer. Muito bem, eu apresento a vocês a distribuidora 4 Elos. Vocês conhecem essa empresa? Não, não é uma empresa desconhecida, né? Ela é uma empresa de médio porte, ela é uma distribuidora de produtos diversos que atua na região do Rio de Janeiro, ok? Eu estava pesquisando exemplos de missão, visão e valores para poder postar para vocês e me deparei
com os valores, né, a identidade corporativa desta empresa. E eu resolvi utilizá-la como exemplo porque ela é uma empresa desconhecida. Mas percebam que, pelo fato de não conhecermos a empresa, quando nós estudamos a identidade dessa empresa, nós começamos a entender um pouco melhor quem ela é. E é esse o objetivo da identidade corporativa, mostrar quem é a empresa. Então, vamos começar aqui. Temos primeiro a nossa missão. Bom, o que é missão mesmo? É a razão de existir da empresa. É o motivo pelo qual ela existe. Então, qual é a missão da 4Elos? Ela diz assim, ó. A nossa missão é promover, ou melhor, prover soluções em distribuição de mercadorias para o varejo com qualidade, eficiência e rentabilidade. Tá passando o carro do ovo aqui na frente, tá, pessoal? Será que o nosso amigo carro do ovo tem identidade corporativa? Será que ele tem missão, visão e valores? Nós podemos utilizar esse exemplo como case, hein? Nós vamos utilizar esse exemplo como case para nós podermos desenvolver a nossa atividade, tá bom? O carro do ovo. Legal. Vamos lá. Prover soluções em distribuição de mercadorias para o varejo com qualidade, eficiência e rentabilidade. Essa é a razão de ser dessa empresa. Ela existe para prover soluções em distribuição de mercadorias para o varejo, com qualidade, eficiência e rentabilidade. Todas as ações dela, tudo aquilo que ela fizer, todos os projetos, todos os planos dela serão baseados nessa missão. Porque cada passo que ela der pelo caminho, ela vai estar olhando para este horizonte, ela vai estar olhando para este alvo. É isso que ela quer atingir. Ok? Vamos para a visão. Então, a visão é onde eu quero chegar. O que eu quero ser. Segundo a 4Elos, a visão dela é ser referência em distribuição para pequenos, médios e grandes varejistas, operando para fornecedores de produtos de referência com excelência em serviços e preços competitivos. É aí que ela quer chegar no futuro. Então, olha só, aquilo que ela quer ser é a missão dela, é o objetivo de existência dela. E onde ela quer chegar? Como ela quer ser conhecida? Quando alguém falar em 4Elos, você já ouviu falar da 4Elos? Ah, 4Elos, ó, ela é referência em distribuição, hein? Para pequenas, médias e grandes empresas do varejo. Ela opera com fornecedores de produtos de referência, só com os melhores, né? E com excelência em preços e serviços competitivos. Perceba, quando alguém falar da 4Elos, vai falar isso a respeito dela. É assim que ela quer ser reconhecida. É isso que ela quer que as pessoas vejam dela. É assim que ela se vê no futuro e é isso que ela quer que as pessoas vejam dela. É assim que ela quer ser vista pelos seus clientes, pelo seu mercado. E os valores, como nós falamos agora há pouco, né, os princípios que norteiam a ação da empresa, aqueles princípios que determinam como as coisas serão feitas dentro da empresa, todos os dias, em cada negociação, em cada compra, em cada venda, em cada atendimento ao cliente. Quais são esses valores da nossa amiga 4Elos? Ética, colaboradores, ou seja, foco nas pessoas, nos colaboradores, melhoria contínua, gestão. Gestão é melhoria de processos, tá, pessoal? Aprimoramento de processos. Foco no cliente, qualidade, comprometimento e resultados. Então, esses são os valores que norteiam as ações da 4Elos. Todos os dias, em tudo que ela fizer, em cada passo do caminho. Ela vai primar pela ética, pelo cuidado com os colaboradores, pela melhoria contínua, gestão, foco no cliente, qualidade. Quando fala qualidade, é genérico, né? E é geral, produtos, processos, atendimento ao cliente, armazenagem, qualidade nos equipamentos, tudo. Comprometimento,
e resultados. Essa é a 4 Elos. Agora nós podemos conhecer um pouco melhor essa empresa. Se eu quisesse trabalhar na 4 Elos, eu saberia que ela é uma empresa que quer prover soluções em distribuição de mercadorias para os seus clientes. Que ela quer ser vista como uma referência em distribuição. E que ela sempre vai ter valores éticos e foco nos colaboradores e na melhoria contínua nas suas atividades. Senhoras e senhores, eu vos apresento a 4 Elos Distribuidora. Agora nós conhecemos um pouco melhor quem é essa empresa, mesmo nunca tendo botado os pés lá. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ok? Agora eu tenho um outro exemplo para vocês, que esse é um pouquinho mais conhecido. Ok? Talvez vocês já tenham ouvido falar em algum momento, né, dessa empresinha, né, chamada Disney World, ok? Muito bem, a Disney, como uma boa empresa que é, ela tem uma identidade. Olha que legal. Toda empresa precisa ter uma identidade. E nós vamos dar uma olhadinha na identidade da Disney. Olha aqui que legal, ó. Então vamos lá, pessoal. Quem é a Disney? Vamos imaginar que nós não conhecêssemos a Disney World e nós estivéssemos tendo o primeiro contato com essa empresa agora. Olha, eu quero conhecer a Disney. Quem é a Disney? Agora nós vamos tentar conciliar a imagem que nós temos dessa empresa que nós conhecemos, ok? Todos nós temos uma visão, temos uma ideia de quem é a Disney. Talvez alguns de vocês já tenham ido lá, eu não fui, né? Professor sabe como é, né? A gente não tem tanta banca assim. Mas, enfim, eu imagino como seja a Disney, pelos vídeos que eu já assisti, pelas reportagens que eu já vi sendo feitas lá. Então, eu imagino mais ou menos como é a Disney, né? Agora nós vamos tentar aproximar ou tentar linkar aquilo que eu vejo da Disney com aquilo que ela pensa de si, com aquilo que ela propôs para si, ok? Então, Samuel Walton, quando fundou a Disney, ele estruturou a identidade dessa empresa. Quem é a Disney? Qual é a missão da Disney? Ela existe para um único propósito. Qual é a razão de existência da Disney? Alegrar as pessoas. Olha que legal. Então, tudo que ela fizer, em cada passo do caminho, em cada ação que ela tomar, em cada brinquedo que ela criar, em cada entretenimento que ela inventar, em cada novo desenho que ela lançar, qual é o objetivo dela? Alegrar as pessoas. Essa é a missão da Disney. A razão de existir dela é alegrar as pessoas. Ok? Vamos agora para a visão. Olha que legal. A visão da Disney é aquilo que ela pretende ser, como ela quer ser conhecida, como ela quer ser reconhecida, como ela quer que as pessoas vejam-na, né? Onde ela quer chegar, qual é o sonho de futuro dela, qual é a visão dela. Quando ela olhou ao longe, imaginou-se lá no futuro, 10, 20, 30 anos, onde ela queria estar, como ela queria ser. Ela queria criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Essa é a visão da Disney. Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Muito bem. Agora, observando a missão e a visão da Disney, a gente já consegue dar uma olhadinha, consegue tentar entender e comparar um pouquinho daquilo que ela é com aquilo que ela pensa ser. Eu consigo olhar para a Disney e imaginar que ela é um lugar de entretenimento, ela é um lugar que busca alegrar as pessoas. E tudo que ela faz com excelência. Nós vamos ver isso nos valores já já. E a missão dela, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Eu não sei vocês, mas eu acho que ela conseguiu, né? Porque se você não é criança, é praticamente impossível você estar na Disney e não se sentir criança. É um mundo de fantasia. Quais são os valores da Disney? Os princípios que norteiam a existência dessa empresa? Todo funcionário que atua na Disney precisa seguir esses valores, tá? Faz parte da Disney, ajuda a realizar o sonho do Sam Walton. Quais são esses valores?
Não ceticismo. Uma pessoa cética é aquela que não acredita, né? Tem dificuldade de crer. Quem trabalha na Disney, um dos principais valores da Disney é o não ceticismo. Quer dizer, você acredita em tudo, você crê em tudo, mesmo sem ver, né? Então isso é o lúdico, né? É a criatividade, é quando você cria uma fantasia na sua memória e você crê nessa fantasia, mesmo que ela não exista, tá? Isso é o não ceticismo, é crer em tudo e em todos. Criatividade, sonhos e imaginação. Atenção fanática aos detalhes. Tudo na Disney é milimetricamente pensado em cada detalhe. E é claro, né, a preservação e o controle da magia Disney. Por isso que a Disney ela é um reino dos sonhos, né? Ela é um reino encantado. Ela transforma o tempo em que as pessoas passam dentro da Disney num conto de fadas. O desejo dela é inserir as pessoas dentro do conto de fadas, fazer com que elas se sintam parte do conto de fadas, parte da magia Disney. Essa é a identidade da Disney, pessoal. Essa é quem é a Disney. E aí, você consegue entender, aproximar, né, aquilo que nós conhecemos, aquilo que você conhece, de ver e de ouvir da Disney, com aquilo que ela diz a respeito de si mesma, que ela é um lugar para que as pessoas possam se alegrar. A missão dela é alegrar as pessoas. A sua visão, né, o objetivo dela foi criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. E aqui, né, nos valores, acreditar, ter criatividade, incentivar os sonhos e a imaginação, preservar, né, a magia, fazer com que as pessoas se sintam parte da magia. E aí, você consegue ver a Disney somente pela sua identidade? Só lendo a sua identidade, você reconhece a Disney só nessas palavras? Eu reconheço. Tá? Então a Disney ela teve sucesso em implementar a sua identidade corporativa. Quem ela disse que queria ser, ela realmente se tornou. E ainda é. E a gente sabe que ainda vai se aprimorar cada dia mais. Certo, pessoal? Então, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento, né, sobre o que é a identidade corporativa. A missão, a visão e os valores, elas estruturam quem é a empresa. E quem é a empresa é importante não só para a empresa em si, mas para o mercado em que ela atua. Para que o cliente saiba quem é a empresa de onde ele está comprando, para que o fornecedor saiba quem é a empresa para onde ele está fornecendo, para que o colaborador, o parceiro, ele saiba onde é o lugar onde ele está trabalhando, qual é o ambiente que ele vai encontrar lá dentro. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência para que a gente possa implementar isso nos nossos negócios, nas empresas onde nós trabalhamos, na empresa que nós sonhamos abrir, ou na empresa que já existe. Olha, talvez você tenha na sua mente, né, para a sua empresa ou para a empresa onde você trabalha, você tenha na sua mente, olha, qual é a missão dessa empresa, qual é a razão de existir dela, qual é a visão dessa empresa, né, onde ela quer chegar, quais são os sonhos dela, o que ela quer tornar realidade e quais são os valores que norteiam a existência e as ações dessa empresa. É preciso colocar no papel, para que não fique na cabeça de ninguém, porque todo mundo precisa saber. Seu cliente precisa saber. Seu fornecedor precisa saber. Seu colaborador precisa saber. Todos os agentes que têm contato com você precisam saber. Para encerrar, é importante lembrar, pessoal, que todo cliente ele compra não um produto, mas ele compra uma solução. Cada cliente que procura uma empresa, ele não está querendo um produto, ele está querendo uma solução. Alguém que compra um produto de beleza está querendo uma solução para algum problema, alguma questão, algum detalhe que tem na pele, ou no cabelo, ou na maquiagem. Alguém que compra um eletroeletrônico está querendo uma solução. Ou o dele deu problema, ou ele sonha em ter um maior, ou ele trocou os móveis da sala e a televisão agora não ficou legal, ele quer colocar uma maior, tá?
ou sobrou uma grana no final do mês e ele falou, sempre sonhei em ter uma televisão. Por que ele sonha em ter uma televisão? O sonho pelo sonho? Não. Porque ele quer ver, por exemplo, o futebol do final de semana dele numa TV enorme. Porque ele quer assistir um filme e ter a sensação de que está no cinema. Essa é a questão que o incomoda. E é isso que ele quer resolver. Todo cliente tem um problema. E o seu produto precisa ser a solução para esse problema. Precisa atender essa necessidade. Quando nós tivermos essa consciência, né, que os nossos clientes, eles querem as nossas soluções e que você vai fazer a diferença na vida de um cliente, você consegue estruturar melhor. Qual é a sua missão? A sua missão é atender uma demanda, é suprir uma necessidade. A sua visão é como você vai chegar lá? Como você quer ser visto dentro desse mercado pelo seu cliente, para o seu cliente? E quais são os princípios que vão nortear as suas ações enquanto você busca atender a necessidade desse cliente? Então, importante que nós entendamos o que é identidade corporativa. Da mesma maneira que nós, como indivíduos, nós precisamos saber quem nós somos e onde nós queremos chegar para que nós possamos centralizar todos os nossos esforços, o nosso empenho, a nossa dedicação para atingir esse objetivo, a empresa também. Ela precisa ser norteada e ser direcionada. Ela precisa saber quem ela é primeiro, para depois saber onde ela quer chegar. E o nosso trabalho como gestores é justamente proporcionar isso para as nossas empresas. Ok, pessoal? Grande abraço. Até a próxima aula.